Bom, começou a gravação. Então, existe essa outra profissional, né? Geralmente eu falo assim, essa profissional, geralmente é mulher. Eu nunca vi um homem, né, nessa profissão. Então, sempre é doula mesmo. É um curso, né, que é feito a nível de especialização mesmo, né? Meio que técnico. As pessoas que terminaram o ensino médio podem fazer, né? Maiores de 18 anos e tal. E é um curso, lembrei, né? Um curso profissionalizante. Hora ou outra eu vou estar ainda me reorientando aqui com vocês. Então, a doula, ela vai saber de tudo isso que acontece no parto, né? Todas essas fases, e ela vai estar ajudando a mulher a se comportar no parto, além de estar dando apoio, né? Olha só o que tudo ela faz, ó, orienta a mulher para as posições, né? Vê o ambiente como é que tá, cuida do ambiente, ajuda nas massagens, né? Na movimentação da mulher, né? Ensina também ao homem. Então, a participação dessa profissional é importante porque ela vai ser uma profissional que estudou só para isso, né? Fez um curso profissionalizante para isso e vai estar ajudando nesse momento, tá? Não é enfermeira, é uma doula que vai estar ajudando. Procedimentos é o enfermeiro, o técnico, o médico, mais o enfermeiro, tá? Na maternidade onde eu fiz o estágio em Blumenau, era num lugar que era só de enfermagem obstétrica. Não tinha técnico no setor de maternidade, não, só tinha enfermeiro, tá? Então a participação, a atuação é mais nossa mesmo, ok? Aqui são os locais, né? A mulher ela fica numa sala geralmente é dividido assim, tá, gente? Pré-parto, o local de parto e o local após o parto, ok? Então ela fica em ambientes divididos, tá? No pré-parto pode ser que esteja alguém com ela e assim outras pacientes e no puerpério imediato também, que é logo após o parto. Agora, no momento do parto, é o local que é preparado para que essa mulher ela tenha a privacidade dela respeitada, tá bom? Geralmente ela fica só ela ou acompanhantes profissionais mesmo. E aí existe um documento, né, que é o partograma, vocês já devem ter lido. O partograma ele é preenchido tanto pelo médico quanto pelo enfermeiro, tá? E aí o partograma ele vai registrar tudo o que acontece no trabalho de parto, né? Aqui, ó, o que está dizendo. É uma representação gráfica que permite acompanhar a evolução do parto, ó, anotar, né, registrar, diagnosticar algum problema e indicar o que deve ser feito, ok? Então, lá vai estar tudo escritinho. As contrações, se estão sendo feitos toques, quanto que essa mulher está dilatando, tá? Isso aqui eu quero só que vocês saibam o que tem, né? O que escreve no partograma. Escreve o tempo de duração dessas contrações, o quanto de dilatação que essa mulher tem, até porque isso aqui é específico isso aqui é mais um exemplo, tá? Para vocês verem. É específico do profissional que vai estar atendendo essa gestante, tá? Aqui são as distócias, são os problemas, né, que podem aparecer durante o parto. Ou seja, né, fase ativa prolongada é quando esse colo ele abre, mas abre muito devagar, né? Lembra que na fase ativa é 1 centímetro por hora, mais ou menos? Então, se a fase ativa estiver prolongada, é um problema, significa que esse colo está abrindo, mas está abrindo muito pouco. Esse é um problema, tá? Está abrindo, mas está abrindo muito pouco, devagar. Esse é um problema que é a fase ativa prolongada. E a gente tem a parada da dilatação. O nome mesmo já está dizendo, né? Parada. O colo dilatou, né? Abriu até certo ponto. A partir dali não dilatou, não abriu mais.
Então, esse é um problema. Então, vamos lá. Elaine, vamos falar, então, de duas distócias. Então, eu posso falar o quê? Quando a dilatação, ela acontece, mas acontece muito lentamente, vocês podem até falar assim para mim, do jeito que eu estou falando, bem simples. O colo, ele abre, mas abre muito lentamente, abre devagar. Na verdade, eu quero que vocês utilizem o dilata, o colo do útero dilata muito devagar. Ou quando o útero dilata até certo ponto e não dilata mais. Esses são dois problemas, são duas distócias, tá bom? Uma outra distócia, ó, aqui tem uma, mas eu não vou comentar não, porque na verdade muitas das vezes nem é considerado, né, nem acontece tanto esse parto tactóce, tá? Eu vou falar para vocês um outro problema. A gente viu da dilatação. Um, que a dilatação acontece devagar, e o outro, que a dilatação acontece até certo ponto e depois não dilata mais, não abre mais, tá? E a gente tem uma outra distócia que não está escritinha aí, que é o que eu vou botar aqui no chat. Desproporção cefalopélvica. Pelo nome, desproporção cefalopélvica. Pelo nome já deu mais ou menos para ter em mente, né, gente? Significa que está desproporcional a cabeça do bebê e a bacia da mãe. Ah, Elaine, o que é isso? Pode ser o quê? Que essa bacia seja muito estreita e a cabeça do bebê seja maior um pouco. Então, não vai ter passagem. Mesmo com o trabalho de parto acontecendo, o bebê descendo, pode ser que não tenha passagem. A bacia, ela não abre. Não é comum de acontecer, tá, gente? Não é comum. Tem gente que brinca assim, o bebê que tem um cabeção, não sei o quê. Não. Não é porque o bebê tem a cabecinha maior, né, mais redondinha, que vai significar que, né, que pode ter uma desproporção, não. Porque a pelve, a bacia dessa mulher, ela tende a abrir mesmo, ela abre certinho. Então, isso é um problema, né? É uma distócia, mas não é muito comum de acontecer, tá bom? Então, nós vimos três. Dilata, mas dilata muito devagar. Dilata. Oi. E quando a placenta está para baixo ou do lado? Não, isso daí não é distócia no momento do parto. Isso daí Ai, pode ser um problema que já esteja acontecendo durante a gravidez e o médico vai optar por uma cesariana ou não. Geralmente acabam, dependendo do médico, né, acaba indicando uma cesariana. Mas só dá para ter certeza quando estiver bem pertinho do parto, tá, gente? Inclusive, quando a mulher é admitida, em muitos lugares, faz a ultrassom também na admissão, que aí vai decidir, vamos esperar o trabalho de parto normal ou vamos encaminhar para uma cesariana. Muitas das vezes acontece isso, tá bom? Quando eu falo em distócia, é no momento mesmo do parto, tá? É um problema que pode acontecer ali, na hora do parto. Esse problema de inserção da localização da placenta é um problema, sim, da gestação, mas que pode ser identificado antes e determinar se vai ser um parto normal ou se vai ser um parto cesariano. Dependendo de como tiver, por exemplo, né, pegando o gancho do que Giovana está perguntando, se a placenta, a gente sabe que o útero ele é assim, né? Ó, o colo tá aqui embaixo. É por aqui que o bebê vai sair. Se a placenta tiver aqui, qual é a tendência? É ela fechar a passagem. Não é isso? Se ela tiver muito perto do colo do útero, o risco que é ela ficar na frente do bebê. Então, não vai deixar o bebê sair de parto normal, tá? Mas muitas das vezes essa placenta ela pode estar mais assim, mais para cima,
mais em ciminha. O local dela que ela fica mesmo é mais aqui, ó, né? É mais na lateral, mas mais para cima, não é na parede e embaixo, tá? Mas aí só pela ultrassom mesmo que vai determinar. E aí a decisão, né, médica pelo parto, de como é que vai ser, para saber se a placenta vai atrapalhar a saída do bebê ou não, tá bem? Vimos já, né, gente, as fases do parto. Esse aqui é o primeiro período, né, que já relembrei com vocês no início, que tem contrações coordenadas que aumentam em quantidade, intensidade e duração, não é isso? Tem também dilatação. A dilatação, ela tem duas fases, né? A fase inicial, que é a mesma coisa que fase latente, e a fase final, que é a fase ativa, não é isso? Até 3 centímetros é a fase inicial. De 4 para 10 é a fase ativa, né? A fase ativa, a fase final de trabalho de parto. E aí a gente tem, né, como eu falei para vocês, vou repetir, a gente tem essa consideração de ter mais ou menos, né, junto com isso aí, as contrações que vão acontecer, né, durando mais, vão acontecer mais vezes, e aí essa média de 5 contrações em 10 minutos, a gente vai ter também o quê, né, já falamos de dilatação, contração. Perda de tampão mucoso, não é isso? O colo do útero, ele vai dilatar e vai apagar. E sai também o tampão, rompe a bolsa, né? Já falei o tampão aqui atrás. Rompe a bolsa amniótica, a membrana amniótica, e vai sair o líquido amniótico. Fase 1, tá? Fase 2 é quando dilatou tudo, ó, dilatação total, já dilatou tudo, e a saída do bebê, ok? Nesse momento aqui, ó, aqui alguém tinha me perguntado, né, a pressão. Esse slide, ele tá aqui para mostrar que não é preciso apertar para o bebê sair, para ser expulso, né? Então, aqui, no necessitamos Cristelé. Então, não é para fazer aquela pressão que Pamela falou que ficou com a barriga roxa e doída. Não é para fazer a pressão, porque o bebê vai sair. Beleza, gente. Nessa hora aqui do bebê saindo, pode ser que a mulher sinta mais dor, né? Que é quando abriu tudo, dilatou tudo, e ela pode ser que ela peça uma analgesia. A analgesia é diferente de anestesia. Apesar de ser feita, né, no mesmo local, olha lá, na coluna lombar, nas vértebras, né, L3, L4, né, entre uma e outra, ou L4 e L5, entre uma e outra, tá? Pode ser feita a analgesia com o fentanil. O que pode acontecer? Lembra das prostaglandinas? Que passou no vídeo, que eu falei com vocês depois. As prostaglandinas são as substâncias responsáveis pela dor, né? E no parto, elas ajudam, elas estão presentes ali, nesse útero que está contraindo, que está dilatando o colo. O que vai acontecer? Se a mulher faz a analgesia, anula a ação das prostaglandinas. Então, pode ser, aqui está escrito, qual a desvantagem? Pode ser que o parto demore mais um pouco, tá? Aumento da duração do trabalho de parto. Por quê? Porque essa medicação aqui, analgésica, vai interferir na ação daquela substância que está lá ajudando na contração, na dilatação do colo do útero, tá? Que é a prostaglandina. O fentanil vai lá e vai anular a ação da prostaglandina. Então, o útero, ele não vai ficar contraindo e dilatando adequadamente, tá? Então, o parto, ele pode durar um pouco mais, beleza?
Nesse momento, né, que ainda no segundo período é que acontece a possibilidade da episiotomia, né? Lembra que eu falei para vocês que a mulher ela pode estar com 10 centímetros de dilatação? Não é aqui, aqui é o canal vaginal. É lá dentro a cérvice. Tá toda aberta, o profissional já conseguiu tocar a cabecinha do bebê, mas está olhando ali o horário, nada de vir, já está demorando, o coraçãozinho do bebê está diminuindo o ritmo, aí, se precisar fazer episiotomia, nessa hora. Olha o bloqueio do pudendo. Eu fiz o desenho lá no quadro para vocês, né? Marquei, fiz o desenho não, marquei lá naquela mulher. Lembra? Ó, o pudendo, o nervo pudendo, ele tem de um lado e de outro. Então, ó, palpa por dentro do canal vaginal e por fora vai com a seringa, tá? Só para vocês saberem mesmo como é feito, mas é só o especialista mesmo é que pode fazer, tá bem? E aí aqui tem, aqui tá só mostrando como que o bebê vem descendo, tá vendo, ó? Como que ele vem se movimentando, fase a fase, começa aqui, né? Vem para cá, ó. Ó a cabecinha dele, faz assim e gira para frente. Olha que legal. Tá vendo? Como eu mostrei para vocês semana passada. Faz e gira para frente para poder sair os ombros, tá? É só um movimento mesmo para vocês saberem. Pode ser que precise de uma ajudinha. Olha aí o que eu falei para vocês que pega no pescocinho, tá? Dá um medo, né? A gente olhar um bebezinho, ainda catar o bebê pelo pescoço. Quando eu fiz a primeira vez, fiquei preocupada. Então, pode ser que precise, né? Mas agora, a gente tem uma preocupação. Se esse bebê tem circular de cordão, né? Se o cordão umbilical tá no pescoço desse bebê. Então, Elane, como que eu sei? A gente sabe nesse momento aqui, ó. Peraí. Ó, aqui. Ele tá aqui, ele botou a cabecinha para fora, a nossa mão já pega aqui na nuca e aqui pela frente, ó. Até aqui dá para ver. Se ele virou antes dele sair todo, porque isso leva um tempinho, tá, gente? A gente só coloca a mão para ver se tem o cordão em volta do pescoço. Se tiver, a gente pega o cordão e passa por cima da cabeça. Espera aí que meu pai agora está me ligando aqui, só um minutinho. Pessoal, eles chegaram aqui no Ferreira, tá? Então, só para fechar o raciocínio aqui com vocês, que eu dou uma paradinha, e na próxima aula a gente fica um pouquinho mais de tempo, tá? Desse dia que a gente perdeu, desses minutos aqui, nessa loucura, pode ser? Nesse momento aqui, ó, a gente põe a mão e vê se tem a circular de cordão. Se tiver, ó, o que tá escrito aqui, ó, né? Alça de cordão,
É fácil, para enfermagem obstétrica é só a gente pegar o cordão e passar por cima. Lógico que o bebê não vê isso tudo, né? Isso aqui é só um desenho, porque o cordão ele tem de 50 a 60 centímetros, lembram disso? Então a gente aqui, nesse momento, né? Aqui, ó, só passa o cordão por cima da cabeça, ok? Ó, aqui tem uma imagem, aqui o cordão. A gente pega daqui, né? Quando ele já tá aqui fora, aqui tá dentro do útero ainda. Ó, tá dentro do útero, aqui tá o colo, que tá normal, não tá apagado, não tá dilatado. Quando ele estiver aqui fora, que eu colocar a mão no pescocinho dele, que sentir o cordão, eu, com cuidado, ó, passa ele por cima, tira circular. Porque se vier sem a gente checar esse cordão, ele pode estar apertando o pescoço, né? Desse bebê, tá bem? Galera, semana que vem a gente continua. Logo assim eu conseguir, eu passo a atividade para vocês. Eu vou lá saber que já chegaram aqui no Ferreira Machado, tá bom? Obrigada aí, beijo. E a gente fecha o conteúdo depois, tá? Obrigadão, gente. Fica com Deus. Valeu pela força aí. Boa noite. Melhora Boa para ele. noite. Valeu, brigadão, gente. Valeu, obrigada. Beijo, beijo.